Ora, então seja bem-vindo a mais uma edição do Dia D. O Dia D já sabe que é um programa criado no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, em que se discute a direita à direita. E como sabe também, nós temos um painel de 4 comentadores. E esses 4 comentadores vão rodando. Esta semana temos o Miguel Morgado e o João Marques de Almeida. Como sabe também, o Dia D é um programa que vai para o ar todas as segundas-feiras, cerca das 21 horas. E o que nós vamos falar nesta semana? Olha, vamos falar da TAP, vamos falar de futebol e vamos recordar algumas imagens do passado para mostrar a subserviência de Portugal face a certas coisas. Bom, mas vamos começar pela TAP. Miguel, por ti, porquê é que escolheste a TAP? Bem, eu escolho a TAP. Lembras-te de eu aqui há duas semanas aqui contigo e com o Rui Ramos ter dito que era importante falar do Novo Banco, Sim. Porque o Novo Banco era uma manifestação de tudo aquilo que está errado neste regime socialista, o tráfico de influências, a corrupção, a incompetência, a incapacidade para reformar, deixar tudo até ao fim, para que depois os portugueses, os tais que ganham menos de 1000 euros por mês, tenham que pagar as asneiras e os projetos de poder dos outros. Sim. A TAP serve como igual exemplo. Esta semana, a semana que passou, foi marcada por uma troca de argumentos, para sermos... Uma troca de galhardetes entre o Pedro Nuno Santos e o Ryanair. E o chefe lá da Ryanair, não é? Da empresa de aviação de low cost. E é muito pouco dignificante dos dois lados, aquela troca de argumentos, mas um deles é representante de um povo, é ministro, tem a tutela da TAP, é responsável pelo desastre em curso da TAP, é sobre isso que eu quero falar, e fez um conjunto de alegações, de respostas, de ameaças ao tipo da Ryanair que não são só inqualificáveis por ele não ser capaz de representar um povo, neste caso é o nosso, somos nós, é porque ele diz um conjunto de coisas que até comprometem a própria União Europeia, e eu também quero falar sobre isso. Mas já para que, como é interessante, passaram uns dias, para contextualizar, o que se passou foi que a Ryanair pôs em tribunal, como é seu direito, a derrogação das normas da concorrência. Exatamente, e fez uma queixa não só acerca do plano de assistência, do dinheiro que já foi posto na TAP, mas de outras empresas também da aviação. KPLM. A KPLM, por acaso até foram mais, foram umas 6. A Lufthansa, o tribunal deu razão à Ryanair no caso da TAP e da KPLM, nos outros não deu. O Pedro Nuno Santos, o que é que fez? Para jogar para a bancada, como é timbre dos socialistas, para que a sua claque fique muito excitada, fez uma coisa de maior gravidade, que é típico do que os ditadores fazem, que é confundir o exercício do direito a recorrer aos tribunais, a recorrer à justiça, que é o que se passa quando temos uma empresa europeia a operar no mercado europeu, com ameaças à soberania, ataques a um povo, e que estaria ali ele, o herói muito garboso, a defender os portugueses destes malvados, que por acaso até servem os portugueses, e até servem a maior quantidade dos portugueses, porque os portugueses também usam a Ryanair, e os turistas de que Portugal precisa para sobreviver, até são transportados mais pela Ryanair e pelas outras low cost do que pela própria TAP. Mas eu sei que este tema é longo e nós não temos muito tempo, e por isso eu também quero voltar à TAP. Mas a tua preocupação é uma questão formal, ou seja, o Ministro não teve postura de Estado face ao CEO de uma empresa privada, ou é mais grave? É mais grave, primeiro, porque está a enganar os portugueses a dizer que aquilo que nós podemos fazer na TAP é uma ação unilateral, soberana de um Estado. Quer dizer, nós podemos pôr e dispor da TAP como quisermos. É mentira. Ele está a enganar os portugueses. Não podemos, a menos que queiramos sair da União Europeia. Os tratados europeus proíbem... Os tratados europeus, a liberalização do mercado aéreo europeu desde 1992-93. E isto serve para quê? Porque é que se quer enganar, manipular desta maneira? O Jornal de Negócios foi atrás desta cantiga, pôs uma setinha para cima desta coisa lamentável. Porque quer-se discutir tudo, neste caso uma espécie de postura heroica contra o estrangeiro ameaçador, para que os portugueses não saibam ou esqueçam o desastre em curso da TAP. Miguel, mas tu achas que a maior parte dos portugueses que viram isto não perceberam que ele estava a jogar apenas para a bancada? Todos fazem isto no fim de contas. Eu sei que não, a julgar pelas reações que houve. Houve muitas reações de apoio ao Ministro. Aliás, eu acabei de dar o exemplo do Jornal de Negócios que apoiou o Ministro. E um jornal de economia que tem a obrigação de saber... E o PSD ficou em silêncio. O mínimo. É o meu jornal, mas confesso que esta parte me escapou. O PSD nada disse. Mas reparem, é muito importante perceber-se o que é que está a acontecer na TAP. A TAP foi arruinada. A TAP estava numa situação muito difícil e
pela demagogia, pelo poder que muitos grupos têm na sociedade portuguesa, grupos que têm acesso ao poder político, aos partidos, à comunicação social, que sabotaram uma operação de privatização da TAP que ia salvar a TAP. E era a única possibilidade de salvar a TAP naqueles anos entre 2012 e 2015, porque a TAP estava tecnicamente falida. Em novembro de 2015, havia uma espécie de alarme a tocar, 600 milhões de euros de dívida garantida pelo Estado, que ia ser acionada. E o Estado português não podia responder por aquele empréstimo, só pena uma vez mais de violar a doutrina dos auxílios de Estado, e, portanto, nós íamos ter a falência da TAP e a destruição da TAP. Então, fez-se a privatização, que dava um conjunto de garantias muito importantes de investimento do acionista privado, de manutenção do papel estratégico da TAP na economia portuguesa, e o Partido Socialista, com a esquerda radical e alguns grupos na sociedade civil, se encarregaram de desfazer aquilo. 3 anos depois, em virtude desse desastre absoluto que foi a reversão da privatização da TAP, feita na altura, com todos os aplausos, a habilidade de António Costa, o heroísmo de Pedro Nuno Santos, nós hoje estamos a ter... A TAP está condenada a ser uma empresa pequenina. O contribuinte português está a ser chamado a fazer um esforço extraordinário, colossal, injustificado. Os trabalhadores da TAP estão a ter cortes salariais como nunca houve em Portugal, despedimentos em massa. E então nós precisamos destas manobras de diversão. Reparem que isto é a famosa doutrina romana do pão e circo. Sim. Só que neste caso nem é pão, é só Miguel, circo. Eu já não volto a ti, deixa-me perguntar aqui ao João. João, esta questão da TAP, mas também começa mal. Ou seja, porque quando se quis vender a TAP, privatizar a TAP, não havia praticamente quem a quisesse comprar. Não havia gente com os bolsos fundos para comprar. Mas houve quem a comprasse. Esse é que é o ponto. Houve. E as pessoas podem questionar algumas coisas sobre o momento em que a TAP foi privatizada e depois a estratégia para a empresa. A estratégia para a empresa. Mas havia uma estratégia e a companhia estava a recuperar. Convém, quer dizer, o grande ponto aqui é que o governo de António Costa, desde o dia que chegou ao governo, olha para a TAP como uma questão política e não como uma questão comercial. E qualquer governo responsável deve tratar as empresas como uma questão comercial e não como uma questão política. E neste momento a TAP... Esse é que é o grande problema. Aliás, é uma coisa espantosa. Os governos socialistas são os governos mais caros da Europa. São os governos mais caros. Os portugueses gastam fortunas. Os portugueses gastam fortunas para manter o PS no governo. E o que está a passar na TAP? Pedro Nuno Santos olhou para a TAP no início da pandemia e viu uma oportunidade para o seguinte: a TAP vai levar-me à liderança do PS. Esse é que é o problema. Mas e achas que é sempre isso, ou achas que foi a negociata que o PS teve que fazer com o PCP e o Bloco de Esquerda para negociar o apoio? Nós não podemos, quer dizer, há aqui um ponto, nós não podemos desculpar sempre o PS com o PCP e com o Bloco. O PS é o problema. O PCP e o Bloco são apêndices do problema. O PS aqui é o problema. E, portanto, tu vês isto como uma estratégia do Pedro Nuno Santos para chegar à liderança do Partido Socialista? Claro, porque o Pedro Nuno Santos segue aquela estratégia dele, é a estratégia que ele decidiu seguir e está de acordo com as suas ideias e acha que tem apoios suficientes no PS para chegar ao líder, que é atacar o setor privado. Ele aproveitou, viu no início da pandemia uma oportunidade para nacionalizar a TAP, que é o que na prática já aconteceu, a TAP está nacionalizada. Sim, o ataque ao setor privado. Segundo lugar, o ataque ao estrangeiro, também ajuda muito, porque o PS, ao contrário do que muita gente diz, já não é um partido internacionalista do socialismo internacionalista, é cada vez mais um partido nacionalista, sobretudo as suas distritais e concelhias, onde Pedro Nuno Santos tem apoio. Mas mais grave do que isso, então, é que, enquanto Pedro Nuno Santos quer usar a TAP, nacionalizando-a para chegar à liderança do PS, António Costa quer que a TAP derrote Pedro Nuno Santos. E, portanto, António Costa e Pedro Nuno Santos estão a brincar com os impostos dos portugueses, que vão pagar, já houve uma injeção de cerca de 2 mil milhões de euros na TAP e vai ser muito maior. Vai chegar perto dos 4 mil milhões. Exatamente. E estão a brincar com isto. E são os portugueses que vão lá pôr dinheiro. Os portugueses estão a pagar as guerras de liderança do Partido Socialista. Porque a esperança de António Costa é que a TAP queime, é este o termo, Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos quer usar a TAP para chegar ao líder do PS. E a história está muito longe do fim. Porque o Tribunal de Primeira Instância da União Europeia acabou de considerar ilegal uma das ajudas de Estado do Governo à TAP. A DG Concorrência ainda não aprovou o projeto de reestruturação da TAP.
Nós não sabemos exatamente o que se passa nas negociações. As informações que nós temos de Bruxelas é que é muito mais complicado do que o Governo diz em Portugal. Portanto, a história está longe do fim. Nós não sabemos que tipo de TAP é que vai existir quando esta história toda acabar. João, mas tu não achas que a decisão do Tribunal é sobretudo dirigida à Comissão Europeia? Porque diz assim, vocês têm que dar esclarecimentos sobre o plano que vocês deixaram passar. A Comissão Europeia e ao Governo. 1.200 milhões de euros. E ao Governo. Não, claro, mas quem tem que explicar porque claro, é que derrubou as normas, com certeza, a concorrência é a Comissão Europeia. Mas as implicações da Comissão Europeia, se acontecer algum problema à TAP, a Comissão Europeia está-se nas tintas. A Comissão Europeia pode lá tornar melhor. Quer dizer, o governo português é que assumiu o TAP. Até porque ficam rotas abertas e slots para outras companhias aéreas. Nós começámos a discussão com aquela troca, aquele encontro surrealista entre um ministro português e um CEO da Ryanair. Sim. Quer dizer, o ministro português está-se a comportar como se fosse o CEO da TAP. É verdade. Ele há 8 meses. Mas ele é o responsável. Mas isto é inaceitável. Num governo onde há Estado, num país com Estado de Direito, isto é inaceitável. Um tipo que há 8 meses, o ministro disse que ia arranjar um novo CEO. E cada vez que há um problema, para desviar as atenções, ele diz que vem um CEO. Primeiro era um alemão, depois já não sei, sabe Deus qual é que será o próximo. Já contrataram uma empresa de Executive Search para fazer isso. Mas não há CEO. O search continua. Não há CEO. E a TAP vai continuar muitos meses sem CEO, querem apostar. Isto é o mesmo, usando a linguagem do futebol para as pessoas perceberem, que um presidente de um clube despedir o treinador e ficar ele como treinador. Não é o que se passa na TAP. O ministro é o CEO. Que habilitações é que o ministro tem para ser CEO de uma empresa? Não tem. Não tem nenhumas. Mas é uma empresa política. Não tem nenhumas. Mas deixa-me só dizer uma coisa acerca do desafio que o Camilo fez, que a privatização não tinha sido feita tarde. Também vale a pena ver o que é que tinha acontecido antes. Em 2006, governo Sócrates, a tutela é prevenida de que a TAP precisa ser reestruturada e privatizada. Em 2006, era secretário de Estado na altura, Paulo Campos. Lembram-se do Paulo Campos? Era o Paulo Campos. Paulo Campos avisa ao primeiro-ministro, então, José Sócrates, de que é preciso privatizar e restaurar. Não havia troicas. Não, muito antes da troika. Sócrates, claro, com os seus muchachos, decidiram, não, nem pensar, a gente quer aquilo na nossa mãozinha. Não queremos que há conflitos com os sindicatos, não há cá reestruturação nenhuma. E o que é que aconteceu a seguir? 2006, passamos para 2007. O que aconteceu em 2007? Veio a famosa Operação Brasil, quer dizer, para quem não se lembra disso, a TAP vai investir à força toda no Brasil na aquisição de um conjunto de sucursais da então Varig, que já não existe, que foi um buraco... A VEM, a célula VEM, onde se enterrou muito dinheiro. Que torrou, vejam bem, quase 700 milhões de euros até chegarmos à privatização. A TAP, em 2015, tinha uma dívida acumulada de 1.000 milhões de euros, mais coisa menos coisa, com os 600 e tal garantidos pelo Estado. 700 milhões vinham da Operação Brasil. Foi um buraco do qual a TAP nunca recuperou. Portanto, nós tivemos muito tempo em Portugal, por isso é que eu estava a dizer que isto é uma manifestação de tudo o que está errado em Portugal. Tivemos muito tempo para pensar, os estudos estavam feitos, os avisos da União Europeia, o tal futuro imprevisível. Não, toda a gente sabia. A TAP não podia continuar como estava e tinha de ser privatizada. Deixou-se tudo até ao fim. Miguel, quando a TAP estava quase falida. E arranjámos um comprador, o Neilman, com muitos defeitos, sabia de aviação. Neste momento. E sabe de aviação. Acabou de abrir uma nova empresa nos Estados Unidos, a Bridge, que vai ter sucesso. Sim, mas agora só um ponto. Mas eu não quero falar do Neilman aqui. Eu só quero falar mais um ponto em relação à TAP, até para as pessoas não dizerem que nós só criticamos e dizemos mal. Não, mas é verdade. Se Pedro Nuno Santos se preocupasse genuinamente com a TAP e com a companhia, o que tinha feito em março e abril, quando começou a pandemia, março e abril de 2020, era ter ajudado logo a TAP. E o Governo teve imenso tempo para ajudar a TAP. Foi logo nessa altura que o Governo espanhol de esquerda, PSOE e Podemos, ajudou a Ibéria, nos termos em que a Ibéria pediu, que o Governo alemão ajudou a Lufthansa, que o Governo holandês e francês ajudaram a KPLM e a Air France e que o Governo britânico ajudou a British Airways. Nenhuma destas empresas foi nacionalizada. Nenhuma destas empresas foi nacionalizada. Porque Pedro Nuno Santos não se preocupou minimamente com os interesses da TAP e em gastar o mínimo de dinheiro possível na TAP. Se ele, na altura, tivesse ajudado a TAP, se calhar a TAP tinha-se salvo com 1.000 milhões de euros. Como Pedro Nuno Santos quis brincar à política com a TAP vai custar 4 ou 5 vezes mais do que isso, pelas brincadeiras e ambições políticas de Pedro Nuno Santos. Bom, deixem-me mudar um bocadinho de agulha. Miguel, porquê é que tu achas que a Comissão Europeia aceita derrogar as normas da concorrência? Bem, neste caso nós tivemos, em primeiro lugar, há aqui dois aspectos. Porque há países mais poderosos que também quiseram ajudar as suas companhias?
Há aqui dois aspectos, apesar de tudo, que vale uma distinção que vale a pena fazer. Eu sei que isto depois acaba por ser muito técnico, mas enfim, são destes aspectos técnicos que depois depende muito do nosso futuro e do dinheiro que nós gastamos com estes socorros às empresas, etc. O mercado aéreo é um mercado muito particular e há um histórico de decisões, mesmo contra Estados poderosos. Por exemplo, a Alitalia foi objeto de uma reestruturação devastadora e era a Itália. A DG Comp tem tido um comportamento, a meu ver, às vezes, que atenta contra a própria economia europeia, mas acho que não pode ser acusada levianamente de ser muito exigente para com os países mais pobres e depois mais leniente com os países mais ricos. Mas há uma distinção importante, que é esta. Mas deixa-me só dizer isto. Quando veio a epidemia, as normas da concorrência foram, em grande medida, derrogadas em muitos mercados, para este também, porque havia uma situação de exceção e, portanto, havia que flexibilizar ali um bocadinho a coisa. Mas a TAP, em virtude dos erros todos que foram cometidos, da responsabilidade deste governo de António Costa e Pedro Nuno Santos, não pôde inscrever-se naquela linha mais suave, em que o Estado podia pôr lá o dinheiro para recapitalizar com o auxílio dos privados, mas como o João disse, este governo queria tirar de lá os privados. O que toda a Europa fez foi, o parceiro privado agora também tem de ir a jogo, e nós dissemos, nós damos dinheiro público precioso dos contribuintes portugueses para o privado sair. E deixa-me só dizer isto. Aquela linha chamada linha Covid para o auxílio às empresas de aviação implica que o Estado põe lá dinheiro e as contrapartidas de reestruturação são levezinhas. A TAP foi recusado isso. Porquê? Porque a Comissão Europeia disse... O governo não quis pedir ao abrigo disso. Bem, isso é a história do Pedro Nuno Santos com a guerra com o Ministério das Finanças. Mas, na verdade, a história da nacionalização e os erros cometidos antes forçavam sempre que qualquer auxílio de Estado tivesse que ter uma contrapartida de reestruturação muito dura. Por isso é que eu volto a dizer o que António Costa, Pedro Nuno Santos e todas aquelas pessoas que andaram a bradir contra a privatização da TAP vão conseguir é torrar uma data de dinheiro, dar cabo da vida de muitos trabalhadores. E se calhar não salvam a empresa. E vamos ver se não vamos estar a pôr muito dinheiro para vender a empresas aos estrangeiros daqui para uns anos. Mais do que isso. A Ryanair, apesar da discussão da semana passada, vai continuar a aumentar a sua cota de mercado em Portugal. Ninguém tenha qualquer dúvida sobre isso. Porque os portugueses preferem pagar bilhetes mais baratos do que mais caros. E a TAP, no fundo é o que pode acontecer. Se a TAP salvar, o que vai acontecer à TAP é o seguinte... Na Europa vai ser também uma companhia de low cost, em que vai funcionar basicamente com a antiga Portugália e vai se concentrar sobretudo nas rotas para fora da Europa, para o continente americano e para o continente africano. Bom, vamos mudar de agulha porque tivemos na semana passada a Convenção do Mel e uma série de factos passaram à volta disto. Nomeadamente, e eu não sei se vocês querem falar de outros assuntos, mas gostava muito de sentar a atenção naquela questão da censura digital dos meios, nas redes sociais, que foi feita a um dos oradores, que foi o Nuno Palma, um académico. É verdade. Isso também dá-nos uma boa ideia da atmosfera política, mediática, cultural que estamos a viver em Portugal. O Nuno Palma, no exercício da sua liberdade, ele é historiador económico na Universidade de Manchester, e competente, reconhecido, apesar de ainda ser novo, fez uma apresentação onde ele queria falar sobre o quê? Ele queria falar sobre este processo dos últimos 20, 25 anos de empobrecimento relativo do país, de Portugal, no contexto europeu. Quer dizer que nós estamos estagnados há 20 ou 25 anos e isso tem de ser objeto de discussão. A esquerda e o PS não querem falar sobre o assunto, claro, porque elas sentem que a responsabilidade política dessa estagnação está ali, no Partido Socialista, e por este andar estamos à espera de mais 20 anos. É o que nós temos já falado aqui também, quer dizer, Portugal está a caminhar paulatinamente, todos os anos, para o último lugar, o país mais pobre da Europa, como já se percebeu, que até a Roménia e a Bulgária crescem muito mais do que nós, que é uma coisa inconcebível, mas é o que se está a passar. Ele quis fazer um argumento histórico para perceber as causas daquilo. E então fez um conjunto de considerações sobre o Estado Novo, um assunto que ainda permanece um assunto tabu. Um assunto tabu. Que nem sequer pode ser analisado do ponto de vista da história económica. E reparem, o problema é que o que aconteceu a seguir à volta do Nuno Palma, as recriminações, os insultos, as ameaças, pessoas a escrever para a Universidade de Manchester para que percebessem que tinham lá um fascista e que, portanto, os fascistas têm que ser despedidos. Reparem, é que as pessoas nem sabem, nem prezam a liberdade científica. A interpretação de um período histórico abominável politicamente, que era um regime iníquo, que censurava, que torturava, onde não havia liberdades, evidentemente toda a gente sabe isso, e o Nuno Palma também sabe. Claro.
não há respeito nenhum pela liberdade científica, onde é preciso fazer interpretações como hipóteses que devem ser sujeitas a uma discussão crítica. Ninguém tem de aceitar a hipótese do Nuno Palma, mas é uma hipótese de trabalho. Mas até isso é um anátema sobre coisas muito particulares. Quer dizer, ele estava a dizer que o Estado Novo era um regime abominável, mas que não se pode acusar o Estado Novo, por exemplo, de não ter feito nada pela educação, pela alfabetização do povo. E mostrava lá uns dados, um artigo que ele tinha publicado com outro professor, não sei o quê. Repara, isto foi a tal ponto que um eurodeputado, um deputado no Parlamento Europeu, eleito pelos portugueses, Pedro Marques, que foi ministro há muito tempo, já fazia parte da tropa do Sócrates, depois foi para o governo Costa, fez aquela campanha eleitoral, e ele foi mentir. Um eurodeputado do Parlamento Europeu, que tem, enfim, as pessoas têm que perceber a dignidade dos cargos que ocupam, foi para as redes sociais a dizer que havia lá um tipo chamado Nuno Palma, que tinha feito uma apologia do fascismo e que a audiência tinha respondido com uma ovação. Esse rapaz, o Nuno Palma, o que fez até foi pedir ao polígrafo, aquela coisa do fact-checking, não é? Sim. Tem aquele protocolo lá com a SIC. Vejam lá vocês se este Pedro Marques, este eurodeputado, está a mentir ou não. Não estamos na época das fake news. Até aconteceu o polígrafo, que não pode certamente ser acusado de ser da direita. Não pode. Teve que lá, se calhar a contragosto, dizer que Pedro Marques está a mentir. E o ponto é que já não me interessa aqui nem o Nuno Palma, nem o argumento sobre o Estado Novo, mas uma tentativa que é um projeto de poder, de conformação do pensamento de toda uma população. Exatamente. As pessoas têm de perceber que a liberdade de expressão tem de servir certamente para discutir... A liberdade de expressão. E tem de servir também para discutir o nosso passado. Obviamente. Mas este é o aspecto mais preocupante, João. É muito preocupante a liberdade de expressão. Que é tentar conformar um pensamento dominante no regime. Exatamente. E ver académicos portugueses escreverem cartas para a Universidade de Manchester, no fundo, como disse o Miguel, para pedir... Não me lembro dos nomes, sei que havia um tipo que dá aulas no ISCTE, não me lembro agora o nome dele, eu vi a carta que ele escreveu para a Universidade de Manchester, ele aparentemente também estudou na Universidade de Manchester, é qualquer coisa Santos Silva. Mas há tantos Santos Silva em Portugal nos últimos tempos e nem todos pelas boas razões, uma pessoa já confunde os Santos Silva, não é? E a pedir à Universidade de Manchester, a acusar o Nuno Palma de ter feito a apologia do Estado Novo. Que é uma coisa espantosa, extraordinária. Académico. Eu estava no MEL, eu estava na mesma sessão, eu comentei o paper do Nuno Palma, li o paper do Nuno Palma, e o tema central daquele paper não tem nada a ver com o Estado Novo. O tema central daquilo é o empobrecimento de Portugal nos últimos 20 anos. E é isso que a esquerda não quer discutir. Mas era preciso criar uma narrativa. Exatamente. Porque desviar as atenções. Exatamente. A esquerda sabe que é a maior responsável pelo empobrecimento do nosso país. Nós discutimos a TAP, mas há o novo banco... Quer dizer, foi um governo do PS de Sócrates que, depois de ter tido uma maioria absoluta, e aquilo foi uma acumulação de erros durante 6 anos, levou o país à bancarrota. As pessoas não se podem esquecer disto. Portanto, nós temos um partido que sistematicamente tem empobrecido os portugueses desde 1995. E quando é preciso e esse é o argumento do ponto, vai-se buscar outro lado para fazer esquecer. E essa é que é a grande questão. A grande questão, e aqui isto também há uma responsabilidade da direita, é saber, o paper de Nuno Palma é indiferente, é um paper científico. Claro. Não interessa ao paper. Foi apenas instrumentalizado. A questão central é, Portugal vai continuar na rota do empobrecimento ou há maneira de virar isso? E isto é que interessa à maior parte dos portugueses. Mas isso é o que eu agora a discutir. Não, mas é que isso é que é o tema central e deve ser o tema central para nós. E eu lamento também que os partidos de direita não o façam. Por exemplo, o Chega teve agora uma convenção e foi incapaz de discutir a economia portuguesa e a questão da pobreza. É verdade. O Ventura diz de uma maneira que eu acho completamente disparatada entre nós, que é o líder da oposição, mas não discute o que interessa aos portugueses, verdade seja dita. E o empobrecimento é a questão mais importante de Portugal. Nós não podemos aceitar, e eu cito um estudo também que li para preparar a minha intervenção no MEL, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que diz que 33%, para sermos exatos, dos pobres portugueses trabalham. É verdade. Têm contrato de trabalho. Têm contrato de trabalho. E não são precários, ou seja, no sentido que não têm um contrato. O que é que isto significa? Que para muitas pessoas em Portugal não há qualquer hipótese de deixarem de ser pobres. Exatamente. Porque nós podemos dizer que quem está no desemprego tem hipótese de melhorar a sua situação arranjando um emprego.
30% dos pobres em Portugal trabalham, não têm perspectivas de melhorar os seus rendimentos nos trabalhos que têm. Isto é dramático. Nós temos um país onde mais de metade das pessoas ganham menos de 1.000 euros por mês, que é o ordenado mínimo na maioria dos países da União Europeia. Como é que é possível? Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia em 1986, já recebeu em fundos europeus mais de 100 mil milhões de euros desde que entrou. Como é que é possível que este país continue a ser dos mais pobres da União Europeia? Isto é que é dramático. E é isso que a direita também tem que falar. Porque a direita tem que saber pôr Portugal outra vez no rumo do enriquecimento e ajudar os pobres. Os pobres têm que deixar de ser pobres, ajudar os pobres a enriquecer. Porque há outra coisa. A maioria destes pobres, esses 33% que têm emprego e que estão pobres, trabalham todos no setor privado. É verdade. Todos! Não há nenhum que seja funcionário público. E como é que a direita tem a obrigação de fazer uma aliança com a população mais pobre de Portugal, com o setor privado? Nós somos um país de pequenos comerciantes, de pequenas e médias empresas. São estes que têm que ser ajudados pela direita. Posso só acrescentar Miguel, aqui um temos ponto mudado de tema, mas é um ponto muito rápido que eu acho que é muito importante. Porque, enfim, os anos do ajustamento durante o período da Troika são sempre agora revistos à luz da propaganda socialista incessante e como a nossa oposição à direita também tem sido o que tem sido, deixa-me cá fazer as vezes aqui para repor também uma certa verdade histórica. O que aconteceu entre 2011 e 2015 foi uma tentativa de romper com essa estagnação, como reafetando os recursos produtivos na economia portuguesa, que estavam todos colocadinhos em sítios de produtividade nula e, portanto, estagnação durante décadas e décadas, para pôr os trabalhadores e os capitais portugueses e estrangeiros em setores de maior produtividade e maior crescimento. É a reestruturação da economia portuguesa que tem lugar naquela altura. Portugal era um país muito fechado ao exterior e passa a ser um país muito mais exportador. Esse foi o ponto fundamental da reestruturação. Para quê? Para rompermos esse equilíbrio. Como nós sabemos, essa estratégia económica foi sempre criticada por António Costa. E embora eles tenham feito alguns compromissos com isso, nós vemos agora a recuperação dos velhos vícios com o plano de resiliência, onde nós vamos querer buscar milhões e milhões, não para continuar a pôr as nossas cartas onde a economia cresce, mas a voltar ao projeto de poder de estagnação. Para dizer às pessoas que vejam o Mel Talks da semana passada com o João César das Neves, que ele dizia claramente que o PRR foi feito para ajudar o setor da construção. Isto diz tudo. Bom, meus senhores... Não para ajudar quem paga as campanhas do PS e para ajudar o PS. Eu já nem queria chegar aí. Esse é o ponto. Não, mas é muito importante dizer isto, porque vêm cerca de 15 mil milhões de Portugal a fundo perdido, 15 mil milhões da Europa para Portugal a fundo perdido. Este dinheiro, infelizmente, não vai ser ajudado para as empresas portuguesas, os tais pobres poderem deixar de ser tão pobres e terem melhores ordenados. Isto vai servir, sobretudo, para financiar. Este dinheiro vai ser dividido entre um segundo orçamento de Estado e para financiar as clientelas do Partido Socialista. Ninguém tenha dúvidas sobre isso. Bom, vamos mudar de tema porque esta semana tivemos também em Portugal a final da Champions. Já sabe que você está com o dia D. Este é o terceiro e último tema desta parte, antes de termos as notas finais. Tivemos a final da Champions em Portugal e tivemos a repetição de desacatos, de mau planeamento, de desresponsabilização total do aparelho do Estado. Miguel, como é que isto foi possível? Não, mas eu acho que esse é o teu último ponto, é o decisivo aqui, quer dizer, a tal bolha de segurança onde os adeptos iriam estar, que foi um grande logro, uma grande fraude perpetrada aos portugueses, na sequência de muitas outras fraudes que ainda por cima no domínio da administração interna têm sido perpetradas, mas eu queria chamar a atenção para isso, quer dizer, é a desresponsabilização total. Esta coisa de nós fazermos um grande elogio da habilidade política, é, na grande maioria das vezes, um elogio que nós não devíamos fazer à desresponsabilização. Não existe um Estado de Direito Democrático onde os representantes do povo nunca assumem as responsabilidades pelas suas faltas, pelos seus fracassos, pelos seus erros. Este governo tornou-se... a grande perícia deste governo é a desresponsabilização. E eu lamento dizer, mas isso começa sempre pelo chefe. O chefe tornou-se um especialista nesta arte de dissimulação. Como é que nós agora podemos ir chatear o secretário de Estado do Desporto que fez aquelas declarações absolutamente lamentáveis? Quer dizer, eu parecia estar a ver uma réplica das bananas, aquelas coisas que ele disse, que foi muito bom, o jogo foi muito bom, quanto à questão sanitária, como se fosse um detalhezinho ali, como se não tivéssemos estado um ano inteiro fechados em casa. Exato. Foi um detalhezinho, eu sobre isso já não sei nada. Então o secretário de Estado do Desporto decide dar a cara aos mídias para falar sobre aquilo e diz... A Ministra da Saúde, evidentemente, desapareceu. A Ministra Mariana Vieira da Silva, que quis ser a responsável pela organização desta coisa, desapareceu. O Ministro da Administração Interna não responde aos jornalistas. O Ministro da Administração Interna disse que ia ver o jogo e tal. Quer dizer,
nós vivemos num regime de opacidade total e vale a pena nós não perdermos de vista, eu na Convenção do Mel chamei a atenção para isto também. Isto também é um bom pretexto para nós percebermos como a gestão da pandemia em Portugal pelo Governo foi um autêntico desastre, que a propaganda vai tentar converter em grande sucesso, que é uma coisa também bizarra. Mas foi um enorme desastre. Desde o início, em que as máscaras não serviam para nada, há uma falsa sensação de segurança. Chegaram a dizer que o Covid ia ser uma gripezinha. Depois, a ruptura total do Serviço Nacional de Saúde, o Orçamento de Estado que não chegou, que foi o orçamento mais tímido da União Europeia na ajuda às pessoas que ficaram sem nada, que viram os seus negócios fechar. Tudo isto tem sido um desnorte total do princípio ao fim, mas aparentemente não há preço político a pagar, porque este governo está a ensinar uma lição a todos os políticos em Portugal, inclusive à direita, que é nunca assumam a responsabilidade por nada. Se nunca assumirem a responsabilidade por nada, se deixarem o povo português ao Deus dará, vocês chafam-se. Se isto não é a lição mais perversa que pode haver em política democrática, não sei qual é. João, imagina o que é que deve estar a sentir aquelas pessoas que não podem jantar até depois das 22h30, que estiveram enfiadas em casa, que têm que ir para a praia de máscara, que não podem estar com mais de 6 pessoas a uma mesa a beber umas cervejolas, que não levam uma multa. Mas mais do que isso, aqueles que perderam dinheiro durante meses em casa, aqueles que podem ter perdido trabalhos. E os que perderam o emprego? Perderam o emprego, perderam dinheiro, empresas perderam dinheiro, donos de cafés e restaurantes tiveram que fechar, perderam os seus negócios muitas vezes de 20, 30 anos. E o governo, com adeptos ingleses, já não há problema nenhum, já podem fazer o que querem. Mas agora como é que tu compreendes isto? Porquê é que houve esta cedência à UEFA permitir-se aquilo? Porque isto é um governo de fachada. Antes de mais, em relação ao Ministro da Administração Interna, quer dizer, já toda a gente percebeu, o Ministro da Administração Interna chama-se António Costa. Porque o Ministro da Administração Interna não existe, é um adjunto, é do gabinete do António Costa. O Ministro da Administração Interna chama-se António Costa. O Ministro da Saúde chama-se António Costa. O Primeiro-Ministro também é António Costa. Portanto, o António Costa é o grande culpado disto tudo. Não sei porque este governo é uma combinação de, como já discutimos aqui, falar grosso para as suas bases e, simultaneamente, é um governo de fachada, gosta de festas. Gosta de festas. E acha... E ao mesmo tempo é muito provinciano. É um governo que acha que é ótimo para Portugal organizar 2 anos seguidos a final da Champions, que é uma coisa extraordinária. Isto é preciso ser muito provinciano, muito paroquial, para achar que é uma coisa ótima para o país organizar uma final da Champions. Uma parolice total. Parolice total, que é o que eles são. De cima a baixo. Aquilo é uma parolice total, aquele governo. Mas eu também queria acrescentar outro ponto que me faz confusão, e eu aqui estou completamente à vontade porque não sou adepto nem do Benfica nem do Braga. És do Porto. Sou do Futebol Clube do Porto, exatamente. É o teu grande feito. Não comento. Mas acho inaceitável que se abram exceções a adeptos ingleses. Claro. E porquê é que na final da Taça de Portugal aquelas 500 pessoas que podiam estar na final da Liga de Rugby e que não puderam estar 500 pessoas do Estádio Nacional, imagina só. E depois deixam os ingleses fazer aquilo. Nós temos em Portugal um governo que permite um regime de exceção para quem não é português, para os estrangeiros, são privilegiados. Os portugueses são de segundo, os ingleses são de primeiro. Exatamente. Sabe o que é que isto me faz lembrar? Camilo, sabes o que é que isto me faz lembrar? Eu, em 1989, estive na União Soviética. Em Moscovo, antes de cair o muro. E estive na União Soviética em Moscovo, na altura que tinha aberto o McDonald's, já um dos resultados da perestroika, abriu o McDonald's. Aliás, era curioso que o McDonald's era muito perto da Praça Vermelha. É verdade. E havia uma fila enorme de russos para ir ao McDonald's e o mausoléu do Lenin estava vazio. Claro. Portanto, as pessoas queriam muito mais comer um hambúrguer do que ir visitar o mausoléu de Lenin, os russos. Mas pior, havia uma fila enorme, dava a volta à rua, e depois havia uma porta para estrangeiros. Eu senti-me mal, embaraçado. Eu estava num grupo, foi uma viagem da universidade, na altura estava a estudar, e todos nós entramos, ultrapassámos promovida pelo socialismo. Exatamente. E é isso que me faz lembrar. Na União Soviética, em 1989, os estrangeiros tinham privilégios em relação aos cidadãos locais. Portugal parece estar a caminhar para isso. Bom, você está com o Dia D, estamos a aproximar rapidamente do final do programa e nós, nas notas finais, quando já entramos, aliás, vamos recuar outra vez à TAP, porque o Miguel Morgado quer fazer um bocadinho de história, não é assim, Miguel? É para mostrar o paralelo, ou se quiser o eterno retorno que é a governação socialista. Os truques são sempre os mesmos para tentar ter os mesmos resultados. Pedro Nuno Santos, na altura, em 2012, era um imberbe dirigente do PS. Era um dirigente do PS, mas ele relativamente desconhecido, não é? Quer dizer, ele era conhecido do aparelho do Partido Socialista, mas o país não o conhecia. E ficou muito conhecido porque
depois de ele e os seus correligionários, dirigidos por Sócrates, e muitos deles estavam no Parlamento, porque aqueles deputados tinham ainda ido na lista de José Sócrates, não é? Embora José Sócrates já se tivesse demitido do Partido Socialista, eles responsáveis políticos pela bancarrota do país, mas ele foi fazer um discurso lá para as suas hostes, de peito feito, a dizer que com ele marimbava-se para a dívida, não se pagava cá dívida nenhuma, e ele até punha as pernas dos banqueiros alemães a tremer. Na situação em que nós vivemos, eu estou marimbando para os nossos credores. Estou marimbando para o Banco Alemão, que emprestou dinheiro a Portugal, nas condições em que emprestou. Estou marimbando que nos chamem irresponsáveis. Ou os senhores se põem finos, ou nós não pagamos. E se nós não pagarmos a dívida, e se lhes dissermos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem. Isto não foi um acidente, isto faz parte de uma escola, lá está, para produzir determinados resultados políticos. Nós tivemos, o ano passado, António Costa a fazer um número equivalente... A chamar nomes aos holandeses? A chamar repugnante ao Ministro das Finanças holandês. Reparem, e que capitaneava os frugais, o grupo dos países frugais. Quando estava a tentar... Frugais quer dizer poupados, é um pormenorzinho. Quando estava a tentar obter... Não, é por isso que são ricos. Exatamente, têm poupança. Quando estava a tentar obter os tais dinheiros europeus. E aqui foi de tal maneira encenado que percebeu-se que ele nem sequer estava a comentar uma reunião da qual ele tinha saído. A reunião tinha ocorrido há dias antes. Ele quis aproveitar aquilo para fazer uma manobra de que António Costa é um garboso defensor nos estrangeiros. O que aconteceu semanas depois desta atitude heroica cavaleiresca de António Costa? Foi ao primeiro-ministro do tal Ministro das Finanças repugnante, Marco Rutte, o chefe político do tal que era apologista repugnante, ao Marco Rutte, do Partido Liberal, que ainda hoje é primeiro-ministro. E curvou-se perante ele. E curvou-se. A imagem vai aparecer aqui, obviamente. Porquê? Porque estava ali de mão estendida a pedir o dinheirinho cujo destino o João já explicou aquilo. Como se não bastasse, é que isto é tudo tão irónico, entra tudo tanto pelos olhos adentro. Poucos dias depois, houve o tal problema com a Hungria e a Polónia, porque a Hungria e a Polónia disseram, enfim, isto tem que ser nos nossos termos, não vetamos isto. Vai à Hungria. E António Costa vai à Hungria e faz isto. Aceita retirar a cláusula do respeito pelo Estado de Direito na distribuição dos fundos. Senão a Hungria não aprovaria. Para se tornar um grande aliado do Orbán, do Viktor Orbán, que cá, em Portugal, o Partido Socialista acha que é um fascista, um inimigo da União Europeia. Lá foi o seu maior aliado, um grande amigo de velha data. Por isso, isto é um aviso para todos os portugueses, para darem sempre este grande desconto na próxima vez que assistirmos a uma cena parecida, porque nós vamos assistir a mais coisas destas. João, isto é a política portuguesa? É a política... Não é a política portuguesa, é a política do PS. São coisas diferentes. É a política do PS, não podemos generalizar. Que fique claro. E há aqui mais ironias. O tal, na altura jovem deputado, atual ministro, / CEO da TAP, se um dia quiser salvar a TAP para poder aspirar a ser líder do PS, desconfio que vai ter que vender à Lufthansa. A um preço baratinho, para a Lufthansa ficar com as rotas para o continente americano e para o continente africano. Pois, e para o Brasil. Exatamente, é o continente americano e para o continente africano. Sim. Segundo lugar, eu desconfio que ainda vamos ver António Costa aos abraços e aos sorrisos com Viktor Orbán quando Portugal jogar na Hungria no dia 12 ou 13 de junho. Desconfio que António Costa vai arranjar para o Europeu, exatamente, o primeiro jogo da fase de grupos do Europeu. Ainda vamos ver outra vez António Costa com o seu grande amigo Vítor. Eles devem se tratar por Vítor e António. Aliás, porque o exercício do poder do PS é muito semelhante ao exercício do poder do Fidesz. Quer dizer, às vezes os extremos tocam-se. E o século XX mostrou muito isso na Europa. Só que um é à esquerda, o outro é à direita. E a tolerância para quem está à esquerda é maior em Portugal, como nós sabemos, não é? A tolerância a inteligência. Há pessoas no PS que podem ainda dizer que são de esquerda, mas o PS é muito pragmático. O PS é uma máquina de poder. A esquerda é um ponto secundário no PS. E António Costa, como se vê, fará entendimentos todos os que forem necessários. Quem for preciso. Agora, eu só queria, muito rápido, terminar, porque há aqui um ponto. Também é lamentável que estes fundos, que foram tanto tempo discutidos em Bruxelas, sejam distribuídos diretamente aos governos. E essa é a cumplicidade da União Europeia com regimes como António Costa. Havemos de guardar este tema para uma das próximas edições, que eu acho que isto merece. O dinheiro deveria ter ido diretamente para as empresas e não para os governos. E aí as coisas seriam muito diferentes. Vamos regressar a este tema seguramente, fazer dele o tema principal nos próximos programas. Bom, você esteve com o Dia D,
Esta semana foi o Miguel Morgado e o João Marcos de Almeida, que eu quero agradecer. E na próxima semana é quem, João? Na Já próxima decidiram? semana será o Vasco Rato e o Rui Ramos. Pronto, Vasco... Foi a última vez. Não, isso foi na semana passada. Não, é o Vasco Rato e o Miguel. Vasco Rato e Miguel, na próxima semana. Bom, está acordado. É a linha cor de laranja Já sabe. do grupo. Linha cor de laranja, social-democracia, já percebi. Bom, você está com o dia D, chegámos ao final do programa de hoje, queremos agradecer a sua paciência e também, já agora, queria lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partidas nas redes sociais e já percebeu porquê. Aquilo que você ouve aqui neste canal não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, até às 21 horas da próxima semana. Fique bem.